Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre como adicionar ou subtrair monômios. Observem que para adicionar ou subtrair monômios, nós podemos fazer isso apenas quando os monômios são semelhantes. E quando que dois monômios são semelhantes? Eles são semelhantes quando eles têm partes literais iguais. Vejam que aqui a parte literal desse monômio 5x é x, e nesse monômio 7x é x também. Portanto, eles podem ser adicionados, porque eles são monômios semelhantes. E como é que nós vamos fazer isso? Se eu tenho dois monômios semelhantes, eu simplesmente faço a parte da frente, o 5, que a gente chama de coeficiente, e somo com o 7, que também eu chamo de coeficiente. Então, a primeira coisa que eu faço é 5 mais 7, 12. E após chegar nesse resultado 12, eu apenas copio o 12 e a parte literal desses monômios. Ou seja, 5x mais 7x, eu terei 12x. Vamos para um outro exemplo. Eu quero somar 8x² com 9x². Observem que aqui esses dois monômios são semelhantes porque eles têm partes literais iguais. Nos dois casos, nós temos x². Portanto, basta eu adicionar a parte da frente, o 8 com 9, que vai dar 17, e depois eu coloco no final esse 17 aqui junto com a parte literal, que é x². Portanto, 8x² mais 9x² vai dar 17x². Vamos pegar um outro exemplo de um monômio um pouquinho maior. Esses dois monômios também são semelhantes, porque observem que a parte literal desse daqui é x², y². E a parte literal desse monômio também é x², y². Portanto, basta eu adicionar a parte da frente, que é o 10 aqui, mais o 9, ou seja, 10 mais 9, que vai dar 19, e depois copiar a parte literal. Portanto, 10x² y² mais 9x² y² vai dar 19x² y². Ou seja, eu só somei os coeficientes, que são as partes da frente do monômio, e eu copiei essa parte aqui, que é x² y², que é a parte literal desses monômios. Vamos para outro exemplo agora um pouquinho maior. Agora nós temos aqui 4 monômios. Observem que esses 4 monômios eles também são semelhantes. Por quê? Nesse caso aqui, ó, o segundo caso é xy, xy e xy. Este primeiro aqui também é xy. Apesar de ele estar escrito de forma contrária, yx, mas yx significa y vezes x. Então, y vezes x é o mesmo que xy. Ou seja, esses 4 monômios aqui são semelhantes. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes, que são esses números da frente, 8, 7, 2 e 3. Então, eu somo cada um deles, ó, 8 mais 7 mais 2 mais 3. 8 mais 7 dá 15, mais 2 dá 17, mais 3 dá 20. Então, eu vou colocar aqui 20 e vou copiar a parte literal, ou seja, x, y. Da mesma forma, nós vamos fazer com a subtração, da mesma maneira que nós fizemos com a adição. Eu tenho aqui monômios semelhantes, observem que esse a cubo e aqui também a ao cubo, então esses dois monômios são semelhantes. Portanto, eu vou apenas adicionar essas duas partes da frente, ó, menos 12 com menos 2. Então, menos 12 com menos 2 vai dar menos 14. E aí, no final, eu vou colocar menos 14 e copiar a parte literal, x. Vamos para outro exemplo, 8yx menos 7xy. Observem que no exemplo ali de adição anteriormente, eu já expliquei isso para vocês. Ó. Yx é a mesma coisa que xy, porque eu posso trocar aqui, né? É comutativo yx e xy, pode ser trocado. Portanto, eu vou fazer 8 menos 7, que são os coeficientes. Ó, aqui é o 8 positivo, menos 7, que dá 1. E aí depois eu vou colocar um xy. Eu vou copiar o xy, que é a parte literal.
Também esse 1xy, ele pode ser escrito simplesmente como xy, deixar esse 1 implícito aqui. Vamos pegar um terceiro exemplo, esse daqui, ó, essa parte literal é um pouco maior. X ao cubo, y ao quadrado. X ao cubo, y ao quadrado. Observem que esses dois monômios também são semelhantes porque eles têm partes literais iguais. Portanto, basta eu fazer o menos 22 com menos 10, que é esse termo aqui e este termo aqui, ó. Então, esses dois termos eu vou fazer menos 22 com menos 10, dá menos 32. E depois eu só copio menos 32 e a parte literal, x ao cubo, y ao quadrado. Bom, nós vamos para um quarto exemplo aqui. Observem que eu deixei de forma proposital esse yx, para a gente observar que yx é semelhante a xy, que é semelhante a xy. Então, nós temos três monômios semelhantes. E aí, nós faremos da mesma maneira. Eu vou pegar o 15, que é o primeiro daqui, ó, desse monômio, depois menos 12, que faz parte desse segundo monômio, e menos 5, que faz parte desse terceiro monômio. E aí eu faço 15 menos 12 dá 3, e 3 menos 5 dá menos 2. Portanto, eu apenas copio menos 2 e a parte literal. Então, 15yx menos 12xy menos 5xy vai dar menos 2xy. Bom, e o que eu devo fazer quando eu estiver adicionando ou subtraindo monômios que não são semelhantes? Quando eles não são semelhantes, nós vamos deixar na forma indicada todo o monômio, ou nós vamos tentar resolver alguma parte que for possível e deixar o restante indicado. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu tenho menos 1a menos 2a ao cubo. Vejam que esses monômios não são semelhantes, porque a parte literal desse é a, e desse daqui é a ao cubo. Tem que lembrar que a parte literal é formada pela letra e o expoente da letra. Então, eles não são semelhantes. Como eles não são semelhantes, nós vamos deixar indicado. O que é deixar indicado? É escrever exatamente essa subtração aqui que nós tínhamos. Menos 1a menos 2a ao cubo, ou seja, não foi feito nada. Então, eu deixei de forma indicada. Vamos para esse segundo exemplo, 8x menos 7xy. Esses monômios também não são semelhantes porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho xy. As partes literais não são iguais. Como eles não são monômios semelhantes, eu vou apenas deixar indicado. Como é que eu deixo indicado? Reescrevendo essa subtração. 8x menos 7xy, ou seja, eu não fiz nada. Eu apenas deixei indicado. Vamos para esse terceiro exemplo aqui. Vejam que aqui eu tenho x ao cubo e y ao quadrado. Aqui eu tenho x ao cubo e y ao quadrado. Esse primeiro monômio aqui, ele é semelhante a esse segundo monômio aqui, ó. Porém, os dois não são semelhantes a menos 8x ao cubo, porque aqui a minha parte literal é formada por apenas x ao cubo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como esses dois aqui, este e este, são semelhantes, eu vou juntar esses dois, né? Eu vou fazer as contas que nem eu passei para vocês anteriormente. Eu vou fazer menos 22 com menos 6, que vai dar menos 28. Vou copiar a parte literal, então, ó, menos 22 com menos 6, menos 28. E copiei a parte literal dos dois, porque são semelhantes. E agora, o que eu faço? Esse menos 8x ao cubo, não aconteceu nada com ele, eu não fiz nada, não juntei nada. Portanto, eu vou repetir essa parte aqui, que foi o que eu subtraí, vou colocar aqui, e depois eu vou repetir o menos 8x ao cubo aqui, ó. E aí, agora eu fiquei numa forma indicada, mas numa forma reduzida. Eu reduzi o que foi possível, que esses dois eram semelhantes, e o outro eu não tinha como fazer nada, então eu deixei apenas na forma indicada. Essa resposta aqui, menos 28x ao cubo y ao quadrado, e repetir o menos 8x ao cubo. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.